Palavra Narrada e Fábrica de Podcast apresentam Valquíria, da Porta para Fora. Oi, meu nome é Leandro Negreiros e esse é o podcast Valquíria, da Porta para Fora, que percorre a vida de Valquíria Laroche, mulher trans, artista, militante e gestora pública. Aqui você vai ouvir sua trajetória desde a infância e adolescência até as noites intensas das boates belo-horizontinas e os dias atribulados dos corredores das instituições públicas. Entre amores e preconceitos, dor e glamour, essa é uma história de resistência, liberdade e transformação. Episódio 2: A menina que não podia ser. Sozinha, em seu quarto como sempre, Valquíria procura um espelhinho redondo para se olhar. Não encontra. Volta a trabalhar em seu tênis para que possa ir à aula bem bonita no dia seguinte. Olha ao redor e antes de escolher a cor da tinta guache que usará para colorir o seu calçado, confere a porta fechada, a janela entreaberta, a cortina de voal que balança com o vento. Tudo é sério e simples naquele quarto infantil. As paredes brancas, as cortinas brancas, a colcha branca, o lençol branco, a cama, a mesa de estudo e a cadeira, todos os móveis de madeira. Não há nenhum detalhe que denuncie quem dorme ali, quem vive ali, quem estuda e cresce naquelas quatro paredes como se a cada dia houvesse um novo habitante anônimo, sem gostos, sem preferências e escolhas. Valquíria encontra o pincel. Ele é vermelho, tem as pontas brancas e as cerdas são pretas. Valquíria brinca com o cabelo do pincel. Valquíria passa o pincel em suas bochechas, um carinho que se oferece enquanto está sozinha pensando em qual cor colocar em seu quichute. Sentada no tapete, sobre os calcanhares, ela analisa o tênis. Tudo é tão escuro nele. O solado, o forro, o cabedal, até a palmilha é escura. Parece um tênis feito para todo mundo, menos para ela. O que é de todo mundo é de ninguém? Ela não pergunta, mas poderia questionar. Ela vira o solado e visualiza os cravos. Eram travas que poderiam prendê-la ao chão. Ela desvira e observa os cadarços imensos. Cadarços que poderiam entrelaçar suas pernas quase até o joelho, apertando desde a canela. Ela não se dá conta, mas os cadarços poderiam sufocá-la. Ela olha para as tintas dispostas organizadamente sobre a caixa de pintura que ela esconde na mesinha de cabeceira. As cores primárias lhe esperam: vermelho, azul e amarelo. Ela ainda não entende, mas com aquelas cores poderia fazer muitas outras. Mas as disponíveis já são suficientes para alegrar o seu calçado. As cores colocam um pouco de si naquele objeto inóspito. Ela coloca o pincel no potinho de tinta. A tinta está opaca, seca e precisa de água para diluir. Ela sai rapidamente do quarto, como quem estivesse a fazer algo de muito errado. Vai até a cozinha e traz consigo um copo americano cheio de água até a risca superior. Assim, ao diluir a tinta e afundar o pincel na mistura, ele sobe iluminado de cor e ela pode enfim pôr felicidade em seu quichute. Pinta a base, a lateral e a parte de trás do seu tênis. Faz desenhos nele. Tenta reproduzir o mais igual possível no outro pé. Seus olhos infantis aprovam o trabalho. Talvez um adulto mais rigoroso, como os que convive com ela em sua casa, não gostasse, visse só a parte borrada ou o espaço que não ficou bem preenchido. Ela não. Ela gosta do que vê, porque se vê naquilo. Deposita o par de tênis no peitoral da janela para que o calor do sol lhe ajude a finalizar seu trabalho artesanal. Ao se levantar do chão, encontra seu espelho redondo, o que usa diariamente para se arrumar antes de sair de casa. Ela se olha. Só consegue perceber que está ali de fato naquela imagem quando fixa o seu olhar no reflexo de seus olhos, mais especificamente na íris, na cor mais expressiva do seu rosto.
Ela aproveita o tamanho do espelho para isolar cada parte de sua face. Enquadra primeiro a boca e sorri. Depois o nariz, em seguida o olho direito. Pisca. Depois o esquerdo. Pisca. Levanta o espelhinho de maneira que ele se aproxime da sua testa e ela o posiciona de forma que a raiz do seu cabelo fique também evidente. Ela imagina o seu cabelo longo, bem comprido, e se vê amarrando em um rabo de cavalo dourado. Quando afasta o espelho de maneira que seu rosto aparece por inteiro, ela se assusta repentinamente e não se enxerga totalmente. Precisa fechar os olhos para isto. A primeira pergunta que nos insere nessa história de vida é: quando você pensa na sua infância, qual é a primeira memória que vem à sua mente? Façamos um exercício e imaginemos a resposta de uma menina de classe média, na Belo Horizonte da década de 60, com uma família estruturada, religiosa, a mãe servidora pública federal, o pai também em um bom emprego, com excelente formação e qualificação, com 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, a fazer barulho pela casa. Uma vida em um bairro pacato e familiar na região noroeste da cidade. Uma boa escola para sua educação fundamental. Qual seria naturalmente a resposta dessa menina? Propomos agora um exercício um pouco mais complexo. Imaginemos uma menina de classe média, na Belo Horizonte da década de 60, cresceu em meio a uma rotina rígida e previsível. A família, embora considerada estruturada, era fortemente marcada pelo conservadorismo e pelas exigências morais de uma religiosidade sufocante. A mãe, servidora pública federal, e o pai, um profissional bem qualificado, mantinham uma disciplina quase militar dentro de casa. Os 3 irmãos, 2 meninos e uma menina, reproduziam o comportamento conservador dos pais. Viviam em um bairro pacato da região noroeste, onde a vida parecia parada no tempo, sem grandes aberturas para o novo ou o diferente. A escola, embora tida como boa, reforçava valores tradicionais e não dava espaço para muita liberdade ou criatividade. Tudo era correto, limpo e controlado, mas no fundo havia uma constante sensação de falta de ar, como se a menina estivesse vivendo uma vida que já tinha sido decidida por ela antes mesmo de nascer. Eis a resposta dessa menina à pergunta. Quando você pensa na sua infância, assim, qual que é a primeira memória que vem à sua mente? Nada legal. É um gatilho, né, na verdade, né? Eu não penso no meu dia a dia, né? Eu até hoje li uma coisa na internet bem estranha, assim, né? Uma pessoa falando justamente sobre isso, né? Sobre como lidar com isso, que você quebra a expectativa do outro, entende? Você se sente culpada, a culpa, eu acho que é eminente das pessoas LGBTQIA+, você quer atender aos anseios dos pais. Então, quando eu falo da infância, eu lembro muito disso. Assim, eu tive briga desde criança, né, para não usar o famoso quichute, né, colocar o tênis em que era conga, né, eu customizava as coisas. Então, assim, eu tive cabelo muito grande, eu aproveitei meio, sempre driblei, como te disse, sempre quebrei essas coisas, né? Então, assim, para manter aquela imagem feminina sem poder, porque nem só a escola, quanto meus pais não permitiam aquilo, eu ia driblando, customizando isso. E a escola, por fim, né, cobrando dos meus pais a postura, o machismo, né, o cabelo, não ir de anelzinho em todos os dedos. Quando puxamos a linha do tempo da infância e entramos nas lembranças da escola, a questão se apresenta da mesma maneira. A expectativa de um retrato doce de uma infância em que a escola não era apenas um espaço de aprendizado formal, mas também um lugar de vínculos afetivos,
descobertas e pequenas felicidades que ficavam guardadas no coração, ela se esvai. Sabe? Então eu inclusive até do uniforme da vestimenta, né? Como eu disse, eu ia customizando e eles iam chamando meus pais, ó. Fazer isso na infância, eu lembro muito disso, tipo, eu customizar, eu te contei, o uniforme, as roupas, porque eu não podia comprar as roupas que eu gostaria de usar, né? Mas eu lembro de pegar casaco de pele da minha mãe, usar, sabe, dentro de casa, no quarto, né? Valquíria, ao mencionar seu trabalho nas penitenciárias do estado, faz dolorosamente uma analogia de sua infância na escola. A questão que eu vi no presídio é a mesma coisa que eu vi na escola, porque O recreio, as melhores amigas, o cheiro do material novo, as professoras queridas, a rotina na sala de aula, os passeios escolares, os cadernos com adesivos, diários secretos, ainda que tivessem existido, tiveram o apagamento pela falta de acolhimento, entendimento, justo de quem mais poderia ter condição de procurar entender o que se passava naquela mente e coração. nunca ninguém sentou comigo, e nem psicóloga, tipo assim, né? Se essa é a arte de uma pessoa, né, de conversar com você e entrar dentro daquele problema que você está passando, passa igual em casa. Né? Eu vejo muito assim, era preferível que eu não ficasse na escola. Pessoas como eu, como alguns gays muito feminados, nós não ficássemos. Então, elas paravam a confusão, mas elas não protegiam, elas não acolhiam, elas não ouviam. Entende? Ela não, se chorasse, ela não ia ali. Vai sentar lá, vamos os dois para a diretoria. Era isso, separado. Entendeu? Eles botavam mariquinha, bichinha, mulherzinha, tá pra cá, com os cabelos chute, vira homem. Não tive professores que me amaram, que me acolheram com escuta não preconceituosa, não acolheram diferente a diferente. Por outro lado, Valquíria consegue ainda relativizar e visualizar um aspecto positivo sobre a solidão enfrentada na escola. Isso me ajudou muito na inteligência, tá? Então, assim, exercitar, porque o que fazia em grupo de 1000 pessoas, eu tinha que raciocinar, me virar, driblar ali, combater por ali, coisa que eu tinha que fazer defesa oral, que existia muito isso, né? Prova escrita e prova oral numérica, né? A coisa era bem pesada, né? A menina, no entanto, só se sentia querida, acolhida e necessária nas apresentações escolares. Nesses momentos era requisitada. E eram essas ocasiões que enchiam seu coração de ansiedade boa. Ensaiar danças, escolher fantasias e ouvir os aplausos era como viver um pequeno espetáculo e, principalmente, ser aceita. Então, assim, eu sempre tive muito esse tino para as artes, né? Talento, né? Ser narcisista aqui, né? Então, na escola, tudo que era ligado a teatro, essas coisas, eles chamavam, né? Pessoas como eu, né? Então, a gente despontava, era coral, era isso que participava disso tudo. Então, assim, tinha esse outro lado que você era aproveitada, né, naquele espaço acadêmico dessa forma. Nascer menino na certidão de nascimento, mas carregar no corpo e na alma a certeza silenciosa de ser menina, nos anos duros da década de 60, era como existir em segredo, vivendo entre sombras familiares, sociais, políticas e religiosas conservadoras, e pequenas brechas da criatividade como refúgio, em uma constante negociação com o mundo. Desde pequena, ainda que chamada por um nome que nunca lhe pertenceu, ela sabia quem era. Não era dúvida, era evidência íntima, profunda. Mas o espelho social, diferente do seu espelho redondo que mantinha no quarto, devolvia um reflexo negado, e ainda assim, ela aprendeu cedo a disfarçar, a modular gestos, a esconder o brilho nos olhos quando vestia às escondidas uma peça de roupa que dizia: você pode ser você. Tipo assim, você era aquela figura ali, então incomodava aquela roupa. Os pais nos colocavam fantasiados, isso que eu quero, não sei se você vestida de menina, para mim estava fantasiada, isso já inibia, sabe, que já era uma coisa, eu também tinha, né, eu prendi meu cabelo, a professora ia lá, né, e tinha essas coisas mesmo. Cresceu sob o peso de olhares que a policiavam, de regras que a apagavam, e precisou inventar caminhos secretos para afirmar sua existência, fosse na solidão do quarto onde sonhava com outros nomes,
ou nas ruas da cidade onde por instantes, sozinha na calçada, podia ser quem era. Sua infância foi uma travessia silenciosa, marcada por uma dor que ainda não tinha nome e por uma coragem que o mundo não via, mas que ela carregava dia após dia, costurada à sua pele. Desde 3, 4, 5 anos, eu tenho essa memória, que o meu psique atestadamente é feminino, né? Eu sei que a psicologia e a psiquiatria não é uma matemática, mas eu lembro de pegar casaco de pele da minha mãe, usar, sabe, dentro de casa, no quarto, mas era a forma de eu me sentir bonita, entende? É a forma que eu gostaria de ir para a escola, é a forma que eu imaginava, que eu sonhava. Se os olhares pesavam sobre ela em casa e na escola, imagina nas redondezas onde morava? Valquíria e sua família residiam no Carlos Prates, que era, nas décadas de 60 e 70, predominantemente um bairro residencial de classe média baixa e trabalhadores, com muitas famílias vivendo em casas simples, de alvenaria, com quintais amplos. Era um lugar calmo, arborizado e com forte sentimento de comunidade entre os moradores. Era comum ver comércios familiares como mercearias, padarias e armarinhos. O bairro começava a se urbanizar com maior intensidade, mas ainda conservava características quase interioranas. As ruas, em sua maioria, eram de paralelepípedo e a presença de crianças brincando nas calçadas ou nas ruas era constante. Basta essa descrição para se entender que a vida de Valquíria não era tão tranquila como a harmonia do local. Eu estou de volta ao Carlos Prates. Eu sempre morei nessa região. Eu voltei para ficar mais próxima da minha mãe, por ela hoje ela está com 98 anos de idade, morando comigo. Aquelas voltas que o mundo dá, né? E na questão do bairro, eu nasci em um bairro tradicional, mas é muito próximo do Bonfim. E lá que residiam as pessoas travestis e trans, né? Historicamente, Belo Horizonte, né? É o único lugar que elas poderiam ficar, que era onde tinha a zona, né? Carlos Prates é um bairro que moram ainda muitas trans. A minha geração está toda aí, 100 anos, né? Sim. Idade. Mas tinha essa facilidade porque tinham essas pessoas que nos respeitavam. Mas, diferentemente da escola, ela consegue se lembrar com algum carinho e sorriso nos olhos das amigas do Carlos Prates, principalmente a amiga Louise Pfeiffer. Amiga de infância, eu tinha vizinhos, amigas da infância. Eu frequentava a casa dessa, em frente de minha casa, quando morei na onde eu fui expulsa, né? Tinha uma família italiana que eu era amicíssima delas, e também os pais tinham outra cabeça, né? Então, tinha muitos travestis brasileiros, porque era isso. Então, elas nos aceitavam, eu, a Luísa, que é a minha vizinha, minha amiga de infância, né, na casa dela, com outras trans que eram dessa região. Então, a Luísa montou salão, não sei quantos anos, a Adriana Kevin, então, eram meninas trans que tinham salão e atendiam todas essas senhoras. Então, fomos ficando conhecidas. Eu também, a família de Luísa sempre, ela passou o problema com o pai, mas era uma família de matriarca, né, e a avó morava aqui, e eles brigaram, compraram a briga com o pai. Quando voltava para casa, o sentimento que sobressaltava, no entanto, era solidão. Para essa criança, cada dia era um mergulho forçado em um mundo onde ela não cabia. Um corpo que a atraía, um nome que a feria e um olhar externo que a enxergava como algo que ela não era. Na escola, era o alvo do riso contido, da repreensão sutil ou escancarada, dos apelidos que cortavam mais do que qualquer castigo. Em casa, o silêncio sobre quem ela realmente era doía mais do que gritos. Era como se a verdade que pulsava dentro dela fosse invisível, indesejada, algo a ser corrigido ou apagado. Sem o acolhimento da família e da escola, dois pilares que deveriam protegê-la, ela crescia como quem caminha sobre a vida, em estado de alerta, tentando sobreviver em um mundo que a negava desde o primeiro choro. A solidão era sua companheira mais constante. Não aquela de estar sem gente, mas a de estar sem espelho, sem reconhecimento, sem nome verdadeiro. Era uma ausência que ecoava por dentro, fazendo do simples ato de existir um esforço imenso e diário para não desaparecer de si mesma. Pegava o prato, levava para o meu quarto.
e fechava a porta. Então passou um tempo que eu levava a chave do quarto, não trancava quando saía, mas levava com medo dele pegar na chave e poder abrir e chegar alguém lá. Eu disse, não fechava a porta, não tinha isso. Fechava para eles também. Fechada era melhor. Desde muito pequena, ela aprendeu a viver com cautela, um tipo de vigilância silenciosa e exaustiva, porque o simples fato de existir, como era, já despertava olhares atravessados, comentários maliciosos, insinuações que ela não compreendia totalmente, mas sentia no corpo como uma ameaça constante. Sua identidade, ainda em formação, era vista com desconfiança, estranhamento e, cedo demais, com uma sexualização cruel que não combinava com a sua idade nem com a sua inocência. Bastava um gesto delicado, uma roupa mais solta, um brilho no olhar ao se reconhecer no espelho de um vestido escondido, para que adultos projetassem nela perversões que não eram dela, mas que recaíam sobre o seu corpo com o peso de uma culpa que ela nunca deveria ter carregado. Por isso, cada passo era medido, cada palavra vigiada, cada sorriso podado, não por vergonha de ser, mas pelo medo de ser exposta, ridicularizada ou punida. Cresceu com os músculos da alma sempre tensionados, como quem caminha por um território inimigo, tentando manter a própria essência intacta em meio a um mundo que insistia em enxergá-la não como criança, mas como uma provocação. Qualquer situação que passaria desapercebida pelas outras crianças, para ela, era motivo de apreensão. Valquíria relata a situação vivida quando, ainda muito criança, praticava natação nas dependências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aconteceu no Corpo de Bombeiro, a mamãe colocou no Alto Afonso Pena, e naquela época Belo Horizonte fazia frio de verdade. Então, lá a água, eles mediam a água. Então, muitas vezes estava abaixo de zero, não podia fazer a aula. E o único momento que a gente voltava a casa, mas como eram bombeiros, eram machos, militares, não tinha isso, né? E tinha um senhor lá, que eu não lembro nem da pessoa, obviamente, mas lembro da história que eu vou te contar, e ela nunca saiu da minha cabeça, pela história, e eu realmente, literalmente inocente, não tinha nem a sexualidade, era criança, né? Nunca esqueci disso. Houve um bafafá dentro do banheiro, no vestiário, e aí outros militares chamaram esse homem lá dentro. Esse homem estava atrás de crianças lá e já tinha até chegado no filho de uma senhora. E o assunto era esse. Ele está com criança lá dentro, abusando de criança. Não era a palavra abuso, mas era isso. E assim, isso apavorou as mães. Então, assim, poderia ter sido abusada naquele momento. Tinha a seu favor o esporte. O apreço pela prática de esportes talvez tenha sido, em muitas acepções, sua salvação. Primeiramente, por moldar desde a infância o corpo esbelto que se apresentaria na noite belo-horizontina alguns anos mais tarde. E depois, por auxiliar na socialização da criança que se tornara arredia por questões óbvias. A prática de esportes desde muito pequena foi uma âncora poderosa para Valquíria. Um espaço onde o corpo, tantas vezes fonte de conflito, pôde se tornar veículo de expressão e pertencimento. No movimento, ela encontrava refúgio da rigidez dos papéis de gênero impostos. No suor e na superação, pôde redescobrir sua força e capacidade para além das expectativas alheias. Participar de um time ou de atividades físicas também favoreceu vínculos sociais, estimulou a cooperação e criou oportunidades de reconhecimento que não se baseavam na identidade de gênero, mas em habilidades, esforço e companheirismo. Talvez tenha sido no esporte que Valquíria encontrou terreno fértil para a possibilidade de desenvolvimento de sua autoestima e na apropriação do seu próprio corpo com mais liberdade. Mais do que o exercício, o esporte foi sua primeira forma de escrever sua relação com o mundo, uma chance de se sentir parte, respeitada e viva em sua verdade. Eu ter sido colocada desde nova, 4 anos, acho que para 5 anos, na natação do Corpo de Bombeiros, e já gostar do esporte, né? Porque, assim, tinha esse discurso bem inteligente da minha mãe, sabe? De ter que ter a questão do esporte aliado a tudo, sabe? A condição mesmo, né? Para trabalhar, estudar, tinha que fazer a praticar um esporte. Era muito comum isso na época. Você deve ter pego isso também, né?
não era desassociado, não. Tanto os meninos faziam judô, né? Todo mundo fazia alguma coisa, né? Mas as relações em casa, que deveria ser sempre um local de acolhimento, não favoreciam o crescimento daquela menina. A família representa, antes de tudo, a possibilidade de existir com segurança. Um abrigo afetivo onde ela poderia ser reconhecida, amada e respeitada por quem realmente é, sem precisar se esconder ou se justificar. O almoço em família poderia deixar de ser apenas uma refeição e se transformar em um ritual de pertencimento. O momento em que ela se sentaria à mesa com o nome certo sendo chamado, com sua identidade validada nos pequenos gestos, um lugar reservado com carinho, uma conversa em que ela não precisava se proteger o tempo todo. Seria ali a oportunidade de se desenhar a fronteira entre o mundo hostil lá fora e o lar seguro lá dentro. Mas com Valquíria foi diferente. Eu tenho um irmão, isso é muito ruim de falar, né? Eu tenho um irmão, ele formou primeiro teólogo e depois psicólogo. Quer dizer, duas qualificações que ele deveria me proteger, me acolher, não foi ao contrário. Como teólogo, ele me perseguiu diuturnamente e ele incitou muito meu pai a me expulsar de casa. Tipo, que eu tinha que ir para uma fazenda de recuperação, eu tinha que virar homem, que isso era pombagira, que estava no meu corpo. Então, ele me proibiu de almoçar à mesa dele. E os pais acataram. Então, assim, ele falou coisas assim, horríveis, sabe? E isso eu não esqueço, eu fico emocionado, assim, eu acho que a questão do almoço, para mim, do jantar, do café, conviver ali, me chocou muito, sabe? Eu pegava o prato, levava para o meu quarto. O horário do almoço em família se tornou para ela um cenário doloroso. O cheiro da comida se misturava à tensão no ar, aos silêncios constrangedores, à sensação de ser um corpo estranho em sua própria casa. Era como voltar de um caminho que ela nunca tinha percorrido, do local onde ela poderia ser amada por inteiro, para o espaço em que ela era forçada a existir pela metade. O medo da rejeição pode crescer como uma sombra que não larga o corpo. Não é apenas o receio de ser contrariada ou incompreendida, mas o temor real de ser apagada, de ser considerada tão errada, tão fora do que se espera, que precise ser corrigida à força. Esse medo vai além do constrangimento. Ele se instala como uma ameaça constante. E se minha família decidir que eu sou doente? E se me levarem a um médico ou uma internação? A ideia de que quem deveria protegê-la pudesse, em nome do amor distorcido ou honra social, arrancá-la de si mesma e confiná-la em um lugar onde sua identidade será tratada como desvio, é um pavor que consumia Valquíria por dentro. O medo de ser internada não é só o medo de um quarto fechado, de remédios e diagnósticos, mas o medo de ser arrancada da própria pele e devolvida ao mundo como algo que ela nunca foi. É o medo de que a rejeição da família não se limite à frieza, mas se transforme em violência institucionalizada, disfarçada de cuidado. Um tempo que eu levava a chave do quarto, não trancava quando saía, mas levava com medo dele pegar na chave e poder abrir e chegar alguém lá, né? E a gente vê muito isso, né? Nos trapalhões, aquelas pessoas de camisa de força, né? Eu tinha essa paranoia, sabe? E de fazer isso comigo, me levar à força, né, para algum lugar. Então eu entrava dentro do quarto e trancava a porta por dentro. Como eles queriam que eu ficasse isolado, mas eles não questionavam a porta, não tinha isso. Fechado para eles estava melhor. Fechado estava melhor. Então eu também, certamente, inteligentemente, tirava a chave e levava a comida, eles roubarem a chave. Mas o que estava por vir era ainda pior. Antes a tivessem levado para uma clínica, pelo menos o cuidado estaria disfarçado. A violência e a frieza se reuniram em um ato bastante definitivo. E qual que foi o estopim para você ser expulsa de casa? Na verdade, não aconteceu uma... Mas assim, eu levantei e meu pai não estava na minha casa. E me pôs para fora de casa. Assim, isso. Exatamente isso. E eu tomei aquele choque, claro. Tipo, o que aconteceu? Né? Acabei de levantar. Aí eu peguei as roupas, coloquei num saco de lixo preto. Só levei um figurino. Eu tinha feito o show numa quermesse no Pindorama.
E eu levei essa roupa para minha amiga, que é também trans, que é a Keia Brandão, ela é cabeleireira. Ela me chamou para fazer show lá. Eu era nova, estava bonita, nem corpo, nem nadava desde 4 anos de idade, no corpo, né? E aí eu fui para fazer ginástica, jogava vôlei, todos os esportes, e de corpo, assim, bumbum na nuca é a palavra certa, sabe como? E loura, cabelo grande. Então ela me chamou pela exuberância e ser atípica, né? E aí eu fiz show lá nessa quermesse e guardei esse figurino. Saí com essa roupa, e essa roupa foi pro meu primeiro emprego. Olha que louco isso. Não sabe de lixo preto, nunca mais esqueci, mas a expulsão da minha casa deu dessa forma. Levantei, ele deu um tapa na minha cara, só que falou uma frase que eu nunca esqueci na minha vida, né? Prefiro um filho de assassino, traficante, do que violento. Né? Pessoas como você tem que morar em gueto. E não existia, não estava na moda gueto, não. Ressalva aí que nunca ouvi essa palavra nem no jornal, nem na televisão, lugar nenhum, ele usou. Tem que morar num gueto. E é para lá que você vai. E traduziu o que eu gueto? A zona. A pergunta que resta depois desse relato é: o que você pensou quando estava saindo de casa? Para entender essa resposta, é preciso certificar-se de que a idade dela era 16 anos. E além de muito nova, Valquíria sabia, desde sempre, que não era uma menina qualquer, pois trazia no seu corpo o estigma e o tabu que a sociedade reforçava. Mil coisas. É um corte tão profundo, gente. Brusco, né? Eu falo isso em todos os lugares que eu dou entrevista. Eu não tenho coragem de colocar um cachorro na rua, gente. Só um ser humano, né? É uma coisa tão profunda, porque pensa, eu me lembro de frases, eu pensar assim, gente, se eu for presa, quem vai lá? Se eu for para um hospital, quem vai lá? Não tinha mais família. Entende? Eram coisas que eu ficava pensando, tipo, situações que se acontecesse comigo, entendeu? Aí fui para casa de uma conhecida, né? E essa pessoa me acolheu lá, e ela tinha meninas em casa, e aí dentro daquela casa eu vi também outras coisas semelhantes a isso, né? Porque as meninas já estavam na prostituição, tipo, vai estar chorando? Vai dar, entendeu? E eu com aquele pensamento da escola, tipo, como é que eu vou para aula amanhã com roupa suja? Entendeu? Não era eu que lavar minha roupa. Com roupa suja, como que eu vou fazer? Além de não saber para onde ir, Valquíria desconhecia aquele mundo para o qual suas novas companhias queriam que ela fosse. Além do desamparo, o desconhecimento. A sensação de que a família tinha a colocado em um lugar terrivelmente pior, que não existia nem em seus pensamentos e desejos, ainda que já fosse adolescente, torna-se até hoje indescritível. A única ação possível para aquela menina era o choro. Foram 4 dias chorando, até que uma inesperada visita chegou naquele ambiente inóspito, que apesar dos pesares, acolhera Valquíria. Aí 4 dias depois, minha mãe foi com minha tia na casa dessa pessoa. Era um quartinho só, e o banheiro do lado de fora. Minha mãe ficou em choque. Ficou em choque de ver aquilo. E por azar meu, essa moça, né, essa pessoa, tinha colocado mais silicone, e eles eram industrial, era silicone industrial, né? Então, colocava o super bonder para fechar com um algodãozinho. Né? Faz até hoje isso, né? Com esmalte, mas geralmente a época era super bonder. Você imagina, uma coisa que queima a pele. Era assim, né? Elas andavam muito peladas, esse negócio de peito chora, deitada assim no sofá, que só tinha uma cama, um sofá num quartinho só, pequeno. 8 pessoas ali, 12 pessoas, não sei quantas pessoas. O banheirinho lá de fora. Então, quando a porta não entrou, ficou em choque. Quando convidada a voltar para sua casa, a resposta mais difícil de ser dada, mas que demarcaria sua coragem para toda a vida. Preciso chorar, né? Preciso chorar. Não é preciso voltar para casa, saber que tem. Voltar como? Que condição? Não, respeitar o pai, as regras. Não. Vou mais não. Não voltei nunca mais.
Nunca mais entrei lá nem para visitar. Nunca mais. E a minha sogra, pela questão de tudo, continuou porque ela continuou pagando meus estudos. Aos 16 anos, ela foi colocada da porta para fora sem aviso, sem acolhimento, sem chance de defesa. Sua única falha foi ser quem sempre soube que era: uma mulher, com gestos delicados, sonhos comuns e o desejo singelo de ser chamada pelo nome correto. Até aquele momento, nunca tinha conhecido o mundo além dos muros da escola, do quarto com seus poucos enfeites, da rotina silenciosa de uma casa que já tratava com frieza. Não sabia o que era viver por conta própria. Não conhecia as ruas, os perigos, as ausências. Acreditava que a vida se construía com estudo, trabalho, respeito, como faz qualquer mulher que sonha apenas em viver sua vida com dignidade. Se tivesse permanecido em casa com apoio e amor, teria seguido um caminho simples e bonito. Talvez fosse professora, manicure, balconista, talvez morasse com uma amiga, talvez tivesse se casado com alguém que a amasse do jeito que era, uma vida comum, honesta como tantas outras. Mas a rejeição partiu sua história ao meio. Lançado ao mundo sem preparo, precisou aprender a sobreviver sem entender sequer as regras do jogo. Teve que se fazer adulta num instante, sem infância reconhecida, sem juventude protegida. A dicotomia que carrega no corpo é cruel. Poderia ter sido apenas mais uma mulher vivendo sua vida, e, no entanto, foi forçada a se tornar guerreira, estrategista, sobrevivente. Mas a pergunta que se impõe é: o que você acha que teria acontecido com você caso você tivesse permanecido em casa ou voltado com sua mãe? Como é que você se imaginaria hoje se você tivesse ficado o tempo todo do lado dos seus pais, dentro daquele apartamento? Tinha atrofiado ali. Tinha suicidado. Voltando para o tudo. Tinha atrofiado. Eu não era aquela pessoa que eles falavam que eu era. Não, é o que eu te falei. Do psique não tem jeito, gente. Acho que você chega no ponto que você fica louca. Como eu conheço muitas trans e eu não sei são dessa. Né? Eu fiz do limão uma limonada. Foi diferente. Eu sou agressiva na minha forma de tratar isso. Não ser agressiva violenta, não ser agressiva Eu acho A Valquíria que passa a existir depois desse episódio é diferente daquela que pôs seu pé esquerdo para fora de casa. Durante o relato de sua existência, Valquíria menciona que a mãe chegou a usar a expressão brincar com o feminino em tom pejorativo, para se referir ao seu comportamento. Isso calou fundo em seu coração. Não brincava, vivenciava. É diferente. O brincar dela foi uma coisa meio deboche, como se fosse um caricato. Entende? Isso me não no mau sentido, isso ficou guardado em mim e eu uso muito isso. Eu tenho muito aversão dessas pessoas que hoje, na falsa militância ou pseudo-militância, brincam com o feminino, porque muitas vezes invisibilizam as políticas públicas das pessoas verdadeiramente trans. Mas para ela, uma mulher trans, o feminino nunca foi brincadeira, mas uma verdade incontornável. Ela não teve o direito de experimentar o feminino com leveza, porque desde cedo precisou defendê-lo como quem protege um segredo precioso e perigoso. Enquanto outras crianças brincavam de casinha ou escolhiam suas bonecas, ela estava ocupada em existir, em resistir, em esconder o que era natural para não ser punida, corrigida ou rejeitada. O feminino para ela não poderia ser fantasia. A ironia cruel é que enquanto muitos brincam de ser o que ela jamais teve a chance de brincar de ser ela mesma. Porque sua feminilidade, ao invés de ser acolhida, foi combatida como erro. Não houve espaço para a leveza, só para o esforço exausto de simplesmente ser. Queria brincar, era com a boneca, né? Separando bola e boneca, não, porque eu sempre fui atleta, sempre curti esporte, né? E podia fazer qualquer outro papel, cumprir outro papel, mas não era o que eu queria. Né? Eu queria fazer o que todas nós, meninas e mulheres, faziam. Né? E é isso. Só que a infância era menos vilã contra isso, quando a gente brincava, né? Brincava com as meninas, era coisa de rua, queimada, rouba-bandeira, né? Tinha isso também, essa mistura, né? Agora, quando você fala, você saiu de todo esse desafio, né, de sair de casa,
Quando que você descobre realmente a sexualidade? Assim, quando você descobre esse lado do afeto, de gostar de alguém, de procurar alguém para ter esse relacionamento? Com total natureza. Total natureza, porque eu não tive aquela, eu falei antes da culpa, eu tive a culpa sem ser diferente. Porque eu não tinha a academia para me explicar da transexualidade ou da transvestilidade, né? Que é o que no início me imputaram. Via com desconforto quando diziam que certos homens brincavam de ser mulher, como se a identidade feminina fosse um jogo de fantasia que se vestia e tirava no fim da noite. Enquanto outras meninas experimentavam vestidos e bonecas sem culpa, Valquíria estava ocupada demais tentando existir, escondendo quem era, fabricando silêncios e inventando formas de não ser descoberta. O feminino para ela nunca foi jogo, foi uma verdade tão grande que lhe roubou a infância e, ao mesmo tempo, de forma bastante contraditória, é certo, lhe deu a força para o enfrentamento de uma vida inteira. Nesse episódio, os textos são meus, Leandro Negreiros, com base na entrevista realizada com Valquíria La Rocha em fevereiro e março de 2025. Os áudios que ilustram a narrativa foram materiais coletados em nossa conversa. O conteúdo é do canal de podcast Palavra Narrada. A produção foi realizada pela Fábrica de Podcast. A transcrição das entrevistas ficou a cargo de Paola Maia. A revisão textual é de Ana Paula Chaves. A direção musical e as músicas são de Alex Fonseca. A identidade visual é de responsabilidade de Alan Vasconcelos. A comunicação digital e assessoria de imprensa são de Carol Borges. E a Isabela Martins é responsável pela social media do Palavra Narrada. No próximo episódio, acompanhe a carreira artística, a compreensão de si mesma, as lutas diárias contra o preconceito e a formação profissional de Valquíria. Espero você lá. E fica aqui o convite. Acompanhe os perfis do Palavra Narrada no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Curta, comente e compartilhe os conteúdos. Assim, essa e muitas outras histórias podem chegar a muito mais gente. Obrigado.